Olá, eu sou o maestro Lincoln Andrade, regente do Ars Nova, coral da UFMG e professor de regência aqui na Escola de Música da UFMG. Estou aqui hoje para poder falar com vocês dessa palestra aqui no Viva Música, mais uma vez, me honra muito o convite, falando sobre a produção do Ars Nova, coral da UFMG durante a pandemia. Quero agradecer à professora Luciana Monteiro pelo convite, ao Matheus, que fica no meu pé para eu mandar logo o vídeo, né? E dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje é sobre esse processo que passou a se chamar coros virtuais, que envolve essa produção musical durante a pandemia, né? Totalmente virtual, sem nada presencial. E eu vou fazer mais ou menos um apanhado, um relatório do que nós temos feito nesse tempo todo. E no final, então, a gente faz selecionei o material para a gente fazer um concerto com as obras mais importantes que eu considero gravadas nesse período. Só fazendo um histórico, né? A gente tem que lembrar que o isolamento social e toda a interrupção das atividades presenciais começaram por volta do dia 17 de março, né? E o Ars Nova, naquela época, em 2020, já tinha feito 2 concertos. Todo ano, desde quando eu assumi a direção do grupo, todo ano eu promovo um concerto em março, por volta do dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, com obras de compositoras mulheres. E eu sempre encarrego esse concerto à minha assistente, a Riane Menezes, ex-aluna aqui da Escola de Música, para dar a ela essa oportunidade de reger o Ars Nova, de ensaiar e reger o Ars Nova. Então nós já tínhamos feito dois concertos em março, um no dia 11, no Conservatório da UFMG, e outro no dia 12, na Praça de Serviço, com obras exclusivamente escritas por mulheres e o Ars Nova é regido por uma mulher, a Riane Menezes. Então a gente já estava começando a programar a continuidade do programa, do repertório para o ano 2020. Eu já tinha distribuído o material para a Semana Santa, os concertos de Semana Santa, que eu gosto de fazer todo ano. Já tínhamos discutido uma provável produção de uma gravação de obras para coro e violão com o violonista Celso Faria, uma provável viagem para a Europa para participar de algum festival, mas tudo isso então ficou suspenso com o decreto de isolamento, né, e a interrupção das atividades presenciais. Nós ficamos meio que perdidos, como todo mundo ficou, sem saber quanto tempo isso poderia durar, não é? E então nós ficamos sem saber o que fazer. E começamos a experimentar algumas atividades virtuais online. Na época ainda era chamado de online, né? Não era chamado de virtual. Não tinha criado esse termo ainda, né? Então nós começamos a trabalhar online, utilizando um pouquinho desses aplicativos, né, de conversas e de palestras, de conferências, como o Zoom, por exemplo, o Google Meet, o Microsoft Teams, mas nenhum deles atendeu a nossa necessidade de continuar ensaiando na perspectiva de montar um repertório para uma possível volta daí a 2 meses, né? Então nós ficamos assim, sem saber o que fazer. Aí quando eu assisti na internet um vídeo publicado pelo Coro Madrigale, do meu amigo maestro Arnon Sávio de Oliveira, então eu falei assim, nossa, é isso aí que nós temos que fazer. Então decidimos partir para esse tipo de produção. E sem saber de como fazer, a gente foi tentando adivinhar como fazer, supondo como é que seria feito. Quer dizer, eu já tinha uma experiência de trabalhar em estúdio, tinha uma experiência de trabalhar em televisão, mas como apresentador e como diretor musical, não como produtor, né, e técnico, né, de jeito nenhum.
Então a gente sabia que a gente ia ter que gravar, por exemplo, o pulso do metrônomo para que os músicos, os cantores pudessem ter o mesmo tempo na execução, né? Porque nada poderia ser mais presencial, e não foi. Nenhum dos nossos vídeos produzidos até hoje teve qualquer participação presencial. Todos eles foram gravados em casa, com os membros todos usando os seus próprios equipamentos de celular, principalmente celular, tanto para o áudio quanto para o vídeo. Alguns têm alguns programas de editoração em casa e puderam fazer algumas correções, algumas edições das suas próprias gravações, mas a princípio tudo foi feito, com certeza, tudo foi feito remotamente, tudo foi feito em casa, e o trabalho foi de montar isso tudo, o áudio primeiro, né? Primeiro montávamos o áudio, mixávamos o áudio e devolvíamos o áudio pronto para os cantores produzirem os vídeos de acordo com as orientações de cada diretor, né? E eu fui o diretor durante uma boa parte da primeira fase das gravações, sem ter nunca tido uma experiência como essa. Eu me baseei basicamente na própria partitura para poder então ver o que a gente podia fazer com esse material. Então assim, foi tudo uma situação meio empírica, meio subjetiva, né? Sem nenhuma objetividade, não é? Mas assim, com muito empenho e com muito desejo de aprender. Foi o que aconteceu durante esse processo. Então uma coisa que a gente resolveu de início foi assim, para ter a certeza que nós estávamos caminhando fazendo uma trilha correta, foi de fazer o repertório que a gente já tinha feito. Isso foi uma condição inicial muito importante, né? Nós fizemos um repertório que já estávamos mais ou menos ensaiados. Então a primeira música que nós fizemos foi o Agnus Dei, da Emily Doll, uma compositora americana, Emily Doll, que fez parte do repertório daquele concerto só de mulheres compositoras. Um Agnus Dei muito bonito, com umas dissonâncias muito interessantes e uma sonoridade muito bonita. E a direção de vídeo foi minha, criação e direção de vídeo, basicamente baseada na própria estrutura da partitura. As vozes femininas entrando, as vozes masculinas respondendo, os tuts e tudo mais. Foi esse ambiente que a gente foi criando dentro dessa partitura. Então eu vou mostrar para vocês agora um trechinho, para vocês verem uns 15 segundos do Agnus Dei, da Emily Doll. O segundo vídeo produzido, então, foi o Apesar de Você, uma música do Chico Buarque de Holanda, com o arranjo vocal do Alexandre Zilahy, lá de São Paulo, que foi também uma experiência em que nós tentamos mostrar para as pessoas que estávamos realmente dentro de casa. Então vocês vão poder ver, identificar os cantores cantando realmente dentro de casa. Essa música do Chico Buarque, que tem uma letra politizada, uma letra atualíssima, né? Porque fala de uma pessoa que apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, que cabe em qualquer situação dentro do Brasil, principalmente no tempo de pandemia, né? Se a gente pensar bem, os nossos dirigentes, o quão equivocados eles estão. Então assim, foi uma escolha também de uma música, de um repertório que a gente já fazia. A gente já tinha cantado essa música num outro concerto em 2019, foi só lembrar e fazer as adaptações para que pudéssemos então fazer esse vídeo. Então eu vou mostrar aqui um trechinho como exemplo do Apesar de Você, do Chico Buarque, uns 15 segundos, uns 20 segundos mais ou menos, para que vocês tenham uma ideia de como é que o vídeo foi produzido.
Amanhã vai ser outro dia. 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 Vai ser. Então, continuando esse processo todo de produção virtual ao longo do primeiro semestre de 2020, e enfatizando que todo mundo trabalhando virtualmente, trabalhando em casa, sem qualquer encontro presencial, nós então fizemos uma gravação de uma música que também já cantávamos no nosso repertório, já tínhamos cantado no concerto de Natal de 2019, que é o MLK do grupo irlandês U2. MLK são as iniciais para Martin Luther King, né, o famoso ativista libertário norte-americano morto, assassinado em 1966. E esse arranjo é do Bob Chilcott, um inglês que cantava no King Singers. E essa gravação ela foi especialmente dedicada aos profissionais que trabalharam na linha de frente da pandemia. Então, assim, o fundo, inclusive, o fundo é verde. É um verde, escolhido do verde porque o verde é a cor da medicina, né? Do grupo de saúde. Então, a gente tem toda essa simbologia por trás. Alguns cantores, inclusive, estão cantando de máscara para poder realmente fortalecer essa ideia de que nós estávamos ali cuidando também de quem estaria cuidando dos nossos queridos e dos nossos parentes. Muita gente morrendo naquela época. Essa produção foi feita mais ou menos em maio, né, de 2020. Então, é um vídeo muito emotivo. Nós recebemos assim muitas comunicações de profissionais da saúde que entraram na nossa página e agradeceram, emocionadíssimos pela nossa sensibilidade em mostrar e dedicar essa música, que é uma música belíssima, um arranjo muito bem feito. E o solista que nós escolhemos para fazer o solo da música é o Endrigo de Freitas, que é o nosso tenor. Então, eu vou mostrar aqui esse exemplo, mais ou menos uns 20 segundos, uns 15 segundos dessa produção do MLK, uma música do U2. Sleep tonight. E aí, na continuidade desse processo todo, no mês de junho de 2020, nós apresentamos o mês em que o maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, que foi maestro do Ars Nova durante 41 anos e um excelente compositor, fazia aniversário. Então nós resolvemos gravar uma peça que nós cantávamos dele, está no nosso repertório, que é o Ponto de Oxum e Iemanjá. E para esse vídeo é a primeira vez que a gente utiliza as cores em preto e branco, né, dos vídeos. A gente disponibiliza, faz uma coisa meio vintage, colocando todo mundo em preto e branco, e aos poucos a gente vai colorindo o vídeo e dá um efeito muito bacana e tudo. Eu coloquei uma simbologia, que eu sempre gosto de colocar essa simbologia nos vídeos, quando eu estou produzindo eles. Uma delas foi de colocar a estrela logo no início, quando os homens começam a cantar como se fosse imitando tambores, desenhar na tela uma estrela de 5 pontas, que é o símbolo do candomblé, um dos símbolos do candomblé. Então ficou essa simbologia apresentada para o Ponto de Oxum e Iemanjá. Tem um trecho da música que tem um solo de sopranos que fazem um contracanto, e toda vez que o solo aparece, as meninas estão em cores, enquanto o resto do coro está em preto e branco, para dar esse destaque para esse solo. E aí no final, já no pertinho do final, dá um clique na música
e aí todos aparecem coloridos e termina assim a edição. Esse vídeo vai estar no concerto que eu vou apresentar no final da palestra, tá? Então eu queria então que vocês assistissem como exemplo um trechinho desse concerto, dessa peça, o Ponto de Oxum e Iemanjá. Oxum Mario, Oxum Mario, oh rosa de ouro, macumbebê, macumbabá, olha macumbabá, macumbabá. A partir desse momento nós vamos promover então uma terceirização terceirização entre aspas da produção e direção dos vídeos, né? Então eu escolhi como repertório 2 peças que ainda não havíamos cantado, 2 peças que os cantores tiveram que aprender virtualmente, sem ensaios, não teve ensaio, cada um estudou a sua parte, gravou a sua parte, e aí a gente teve o trabalho de editoração e de mixagem em cima do que foi gravado. Eu escolhi uma peça só para coro masculino, do Franz Schubert, Nachtgesang im Walde, a canção noturna na floresta, que é para um coro masculino a 4 vozes e um coro de 4 trompas, em diálogo o tempo todo. A trompa toca, o coro responde e vice-versa. E nós escolhemos como imagem, né, e que os cantores, as filmagens fossem transformadas em desenhos, como se fossem desenhadas em aquarela, e ficou um efeito muito interessante. A gente não tinha experimentado esse tipo de efeito ainda. Os cantores todos de smoking, né, gravata borboleta, blusa branca, camisa paletó preto, assim como os músicos também. Nós convidamos 2 trompistas da Orquestra Sinfônica da Escola de Música, Gustavo Trindade e a Priscila Viana, que fizeram as 4 trompas. Um fez a trompa 1 e 3, o outro fez a trompa 2 e 4. Então ficou uma coisa muito interessante, e eu vou mostrar para vocês um trechinho aqui de mais ou menos 16 segundos, para vocês verem o efeito que ficou essa produção. Sei uns stets gegrüßt, o Nacht, aber locket ihr wollt, wo dein Haupt. Eu vou apresentar para vocês aqui agora uma peça que eu escolhi para coro feminino. Assim como tínhamos feito uma peça para coro masculino, fizemos então uma peça para coro feminino. Uma canção do compositor gaúcho Victor Ramil, chamada Estrela, com um arranjo vocal meu e arranjo para piano do Fred Natalino. E aí essa produção eu passei para uma cantora, que é a Carol Claret, para que ela fizesse a produção desse vídeo, já começando essa, entre aspas, terceirização da produção, e buscando novas tendências e novas linguagens para que pudéssemos fazer uma coisa um pouco mais diversificada. E nós estamos diversificando o repertório, então tínhamos que também diversificar a produção visual. Então eu vou tocar aqui um trechinho do Estrela, do Victor Ramil, para que vocês possam também apreciar um trechinho. Eu gostaria de lembrar que todos esses vídeos que a gente está mostrando aqui estão na nossa página no YouTube. Ars Nova Coral da UFMG no YouTube. Chega lá, então vocês vão ver toda essa produção dos vídeos, podem assistir com calma, pode dar um like lá, pode, né, comprovar o trabalho que está sendo feito pelo Ars Nova durante esse período. Como causa e consequência desses processos,
nós começamos a criar eventos paralelos, como, por exemplo, gravações específicas para exemplos. A gente foi convidado para gravar uma música específica para o Festival de Inverno da UFMG. Isso mais ou menos em setembro. E aí eu escolhi uma música que já fazíamos no nosso repertório, que era o Ubi Caritas, de um compositor norueguês contemporâneo chamado Ola Haelo. E também fomos convidados para cantar no lançamento do livro Orbe e Encruzilhada, 300 anos de Minas Gerais, e nós cantamos então Christus Factus Est, do José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita, que é um compositor de Diamantina do período colonial, considerado um compositor colonial mineiro, e nós participamos então com essa gravação desse evento. Eu não vou mostrar esse exemplo aqui não, porque eu vou colocar esse exemplo no concerto no final, tá certo? Bom, também criamos um concurso de composição para coro virtual. E nós recebemos cerca de 88 inscrições do Brasil inteiro, das 5 regiões brasileiras, de praticamente todos os estados, né? Criamos uma comissão dentro do coro formada por um representante de cada naipe, e mais a maestrina assistente, o pianista e eu. Criamos um prêmio simbólico para o vencedor, e quem ganhou foi a música Baião Armorial, do compositor cuiabano Maurício Detone, que é residente em São Paulo, com um poema de Etel Frota, que é uma poetisa curitibana. Então ficou uma coisa interessante, de Cuiabá, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, dentro desse contexto, e a música chama-se Baião Armorial. Convidamos o professor da Belas Artes, Hernani Maleta, para que ele pudesse fazer a direção desse vídeo, dentro daquela proposta da terceirização, né? E foi realmente um vídeo muito bonito e muito revolucionário para aquilo que a gente estava fazendo, com várias imagens diferentes, e foi um processo longo de criação em cima do vídeo, e a música muito bonita e muito atual, que fala inclusive das questões da pandemia, né, do que está acontecendo, do que estava acontecendo naquele momento, o que estava causando na natureza e nas pessoas. Então a gente foi fazendo essa analogia. Aí eu vou mostrar para vocês um trechinho do Baião Armorial, porque é uma música que eu gosto muito e tenho o maior orgulho de ter promovido esse concurso para poder lançar essa música inédita no conceito virtual. Então, um trechinho de Baião Armorial. Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, Pantanal. Nós também começamos a convidar algumas pessoas para participarem dos nossos vídeos, né? Em outubro nós fizemos uma homenagem ao Dia da Criança e gravamos o The Circle of Life, do Rei Leão, né? Uma música do Elton John com Tim Rice, e com um arranjo meu, arranjo vocal meu, e o arranjo instrumental também da minha autoria. E convidamos a Priscila Viana e o Gustavo Trindade, os dois trompistas, o Walter Júnior, que é clarinetista, o Bruno Medeiros, que é pianista do Ars Nova, e o Heitor Barreto, que é meu filho baterista, que participa desse primeiro vídeo comigo, né, num arranjo que eu escrevi especialmente para esse evento, e que ficou muito interessante, porque a Carol, que é nossa soprano, ela e o Leonardo Clementini, que é o nosso bolsista na área de produção, fizeram a produção e a direção desse vídeo, criaram imagens totalmente diferentes daquilo que a gente estava fazendo também. Foi muito bonito, foi muito interessante, e deu um impacto muito grande na produção nossa durante esse período da pandemia. Vou tocar aqui um trechinho pequenininho para vocês, de cerca de 20 segundos, para que vocês possam entender como é que foi essa produção do The Circle of Life.
nosso último convidado de 2020 foi o compositor Tavinho Moura, que é um compositor aqui de Belo Horizonte, natural de Juiz de Fora, mas que é integrante do famoso e legendário Clube da Esquina, né? E ele compôs uma música, Cadê o Boi?, que é uma música de Natal, que fala do boi, de presépio, e eu fiz o arranjo vocal e convidei o Tavinho para tocar com a gente nessa gravação virtual. Ele gravou da casa dele, sentado no sofá, na poltrona, tocando violão e cantando, e a gente depois emenda a nossa participação. Não teve nenhum encontro do Tavinho conosco, a não ser por essa mixagem de imagens e de som durante a gravação. E eu vou tocar aqui mais um trechinho de Cadê o Boi?, que é uma música do Tavinho Moura com o Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, escritos para um alto de Natal que eles estavam pensando em fazer mais ou menos na década de 80, e que eu tive a honra de conhecer e tive o prazer de escrever um arranjo vocal para esse encontro. Então, um trechinho de Cadê o Boi?, de Tavinho Moura e Gonzaguinha. Festa, não tem festa, cadê o boi? Sem o povo, Natal não presta. Não tem festa, cadê o boi? Pois o boi que é a festa, boi estrela, cadê o boi? Pois o povo que é a festa, povo estrela, cadê o boi? Eu gostaria de dizer que fazer só uma recapitulação em algumas coisas. Ao longo do ano de 2020 nós fizemos 11 vídeos virtuais, com a produção de praticamente um vídeo por mês, né? É muita coisa, muita coisa. E com um total de visualizações desses vídeos no YouTube, de todos esses vídeos, em torno de 29.500 visualizações, né? Nós também participamos de algumas produções de eventos dentro do Ars Nova. A gente produziu uma programação chamada Conversa com o Maestro, em que eu convidava maestros do Brasil inteiro para participarem virtualmente de uma conversa em torno de 45 minutos, falando sobre os problemas e as necessidades do canto coral brasileiro num tempo de pandemia. Então convidei Isabela Sequef, lá de Brasília, convidei Vladimir Silva, lá da Paraíba, o próprio professor Arnon, aqui de Belo Horizonte, e fizemos 8 edições desse Conversa com o Maestro, e um total de mais ou menos 1.300 visualizações. Participamos também de vários festivais virtuais no Brasil e no exterior, em Porto Alegre, Manaus, Brasília, no Chile, na Guatemala. Foram um total de 16 festivais virtuais, e com um total de 30.700 visualizações aproximadamente. Então, assim, um grande número também de pessoas acompanhando esses eventos, né? E também participamos de eventos não culturais, como abertura de congressos, acolhimento de calouros aqui na UFMG, Semana do Conhecimento, e entre outros convites feitos pela reitoria e pelas pró-reitorias. A gente estava sempre disposto a participar de eventos da universidade, e foram mais ou menos um total de 5, e tivemos aí um total de 11.300 visualizações. Então essa foi a nossa participação durante o ano de produção durante o ano de 2020. Vamos agora conversar sobre a nossa produção em 2021. Bom, em 2021 nós adotamos uma mudança de estratégia. Nós apostamos numa volta em algum momento, não é? Uma volta presencial, com concertos no palco. Então nós começamos a perceber que as pessoas estavam ficando cansadas daquele formato, só um vídeo, né? E aquilo foi disseminado durante todo o ano de 2020, e o povo ficou um pouco cansado disso. Então nós planejamos montar mini concertos, em que você organizava mais obras
que não fosse tão extenso, mas que você pudesse organizar mais obras e desse oportunidade para outras pessoas dirigirem e produzirem essas obras. Então, nós fizemos 3 mini concertos durante o ano de 2021. O primeiro foi o mini concerto de Semana Santa, com 4 obras sacras, dirigidas e concebidas por integrantes do Ars Nova. Depois fizemos Vozes em Veredas, um projeto realizado para compor a programação da exposição Sertão Mundo, do Espaço do Conhecimento da UFMG, com obras citadas na literatura de João Guimarães Rosa e o vídeo dirigido por Carolina Claret. E o último concerto que nós produzimos foi o concerto com Five Negro Spirituals, do compositor inglês Michael Tippett, com a direção do Carlos Moraes. Foram um total de 10 vídeos produzidos até agora, né? 4 lançados dentro do mini concerto da Semana Santa, né? 2 na exposição Sertão Mundo e 5 no mini concerto do Five Negro Spirituals. Esses concertos adquiriram uma visualização um pouco mais contida, naturalmente, né? Atualizado em 25 de novembro, um total de aproximadamente 3.200 pessoas visualizaram esses concertos. E nós estamos produzindo mais um mini concerto de Natal Banquete Virtual, com obras de John Rutter e George Friedrich Handel, que vai ser lançado lá na véspera de Natal, pelo dia 22 e 23. Ou seja, a gente não está parando de produzir, o Ars Nova continua produzindo muito. Em 2021 também a gente teve produção e participação em eventos, como por exemplo, a DAC, a Diretoria de Assuntos Culturais, nos convidou a produzir um festival de coros universitários mineiros. Então nós convidamos os corais do Núcleo de Música Coral da UFMG, o Coral da Universidade Federal de Viçosa, o Coral da Universidade Federal de Alfenas, o Coral da Universidade Federal de Uberaba, o Coral da Universidade Federal de Juiz de Fora e o Ars Nova. E fizemos uma programação, cada um apresentando uma peça nesse pequeno festival. E foi muito bem recebido por todos, né? Também participamos de festivais no Chile, em Curitiba, em Porto Alegre, em Campinas e em Juiz de Fora. Sempre virtual, sempre enviando os vídeos que nós produzimos, ou parte deles, para serem apresentados nesses festivais. Fizemos também participações em debates sobre a música e a música coral durante a pandemia, promovidos pelo Conservatório da UFMG, foram vários ao longo do ano, e um muito importante produzido pela Associação Coral de Corais de Portugal, que teve a participação de outros maestros importantes no cenário da música brasileira. Foi um projeto intitulado Aguarela do Brasil, em que o presidente dessa Associação de Corais de Portugal promoveu uma mesa redonda e a gente teve a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e também de exibir alguns dos vídeos produzidos ao longo desse processo de pandemia. E tivemos a participação em eventos culturais promovidos pela UFMG e pela Cura Metropolitana. No total, foram 15 participações em eventos culturais, até agora, né? Num total de quase 12 mil visualizações. Essas visualizações foram atualizadas no dia 25 de novembro. Fizemos também uma coisa que foi muito legal, que está sendo muito bem recebido, que é a série Ritornello, que é um programa mensal em que a gente lembra as pessoas do tempo em que nós fazíamos concertos presenciais em palcos de Belo Horizonte. Palcos do conservatório, palcos da reitoria, palco das igrejas da Boa Viagem, principalmente, não é?
Então a gente escolhe um material, uma obra que a gente gosta daquele período, e tem lançado isso na série Ritornello, que é essa ideia de voltar, né? A mesma ideia da Ritornello musical, que é a volta a algum ponto. Nós estamos então com esse processo, com esse projeto chamado série Ritornello. Nós já fizemos 6 edições e tivemos aí aproximadamente 1.800 visualizações, né? É mais ou menos uma série que dura 3 a 4 minutos. Eu faço uma pequena apresentação, uma pequena introdução, explico um pouquinho da obra, falo quando ela foi gravada, em que local, e aí a gente toca aquela obra que está sendo comentada. Em produção, a gente tem, da série Ritornello, nós vamos fazer a série Ritornello de Natal, com trechos da obra A Ceremony of Carols, de Benjamin Britten, gravado no auditório da reitoria em dezembro de 2018. E nós temos também participado de eventos não culturais, como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as celebrações dos 94 anos da UFMG, com a entrega de medalha de honra, o encerramento da Semana do Conhecimento da UFMG em 2021, um total de participações em 3 eventos não culturais e com cerca de mais de 2.000 visualizações nesses eventos. Então, assim, a gente não tem parado de produzir. As Novas seguem basicamente as determinações e as propostas de cuidado e os protocolos sanitários adotados pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nós não estamos nos encontrando presencialmente, de maneira alguma. Nós estamos produzindo todos esses vídeos, esse material em casa, né? Tanto o pessoal da produção e da administração, quanto os cantores e o nosso pianista, o Bruno Medeiros. Então, assim, nós estamos literalmente ainda guardando o isolamento de não nos encontrarmos para poder fazer essas produções. E vamos seguir a determinação da universidade. A nossa previsão, mas é uma mera previsão, porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer, não é? Com o cenário que está sendo pintado aí, inclusive em outras localidades do globo, a previsão nossa é de voltarmos com ensaios presenciais a partir de fevereiro, mas com todo o cuidado, seguindo protocolos rígidos de segurança e sanitários, mantendo aí um máximo de 5 pessoas em cada ensaio dentro da sala. Estou programando ensaios de naipes, estou programando fazer uma programação que o coro possa se readaptar nesse processo novo pós-pandemia, porque a gente sabe, voltar ao normal vai ser muito difícil. A gente vai ter que se adaptar e nos convencermos que o que nós estamos fazendo é melhor para evitarmos uma surpresa tão grande como foi essa questão da pandemia. Então é assim, eu encerro aqui a minha palestra. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora Luciana Monteiro pelo convite. Gostaria de agradecer ao Matheus pela sua insistência em me lembrar sobre esse evento. Eu tenho tido uma vida muito atribulada, apesar de estar só trabalhando praticamente em casa, mas são muitas aulas, muitos eventos e muitas reuniões virtuais, né? Então acaba que a gente fica meio perdido na agenda, mas assim, ainda bem que a gente tem pessoas como o Matheus para orientar a gente. Queria muito agradecer ao meu pessoal de trabalhar, as novas, né? A Tayane Bragança, que é a nossa produtora, a Marina Araújo, que é a nossa administradora, o Leonardo Clementino, que é o nosso bolsista de produção, o Igor Leandro, que é o nosso bolsista de técnica de gravação e de editoração, aos cantores todos do Ars Nova, que estão aí trabalhando com afinco
sem baixar a guarda, numa expectativa muito grande de voltarmos presencialmente muito breve, mas seguindo os protocolos. Nós tivemos pouquíssimos casos de Covid dentro do Ars Nova, isso é muito bom, porque as pessoas estão realmente se cuidando. E gostaria de agradecer a Riane, que é a nossa regente assistente, e agradecer ao Bruno Medeiros, que é o nosso pianista, muito prestativo e muito solícito. Um grande abraço a todos, eu estou à disposição de vocês para outros eventos como esse. É só me convidar e o Matheus ficar em cima batendo o sino para que eu possa me lembrar e fazer essa palestra a tempo. Vocês vão ficar agora com um concerto que eu preparei, selecionei. Vamos começar com o Apesar de Você, do Chico Buarque, e depois o Ponto do Oxum e Iemanjá, do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, depois o Baião Armorial, do Maurício Detoni. Aí vamos fazer o mini concerto de Semana Santa e o Five Negro Spirituals, que foi o último lançamento que nós fizemos. E eu espero que vocês gostem e comentem aqui no site do YouTube da Viva Música, para que a gente possa deixar registrado esse momento. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.